Você acha correto em igrejas que chamam esses caras, que nem se fala assim, chama tal cara, tal, não sei o quê, convida o cara, ela vai lá e ela quer cobrar pra pessoa poder ir lá no... Cobrar, né? Cobrar. Não tem problema falar sobre isso. O que acontece é o seguinte, existe a sensibilidade ministerial. Por exemplo, dentro do Ministério do Belém, é proibido você pagar para alguém ir lá e cantar ou pregar. É proibido. O pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa já falou sobre isso. E, cara, graças a Deus por ele ter falado isso, porque eu sempre fui seguir essa linha. Se eu souber que você cobrou e foi pago lá, você tá fora. A gente tira você da obra que você tá fazendo. Não é para fazer isso. Pô, você concorda? Mas peraí. Mas existe um outro lado, que é o seguinte, a sensibilidade ministerial. Aí vai de cada um. Por exemplo, vamos lá, vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 6. Paulo diz o seguinte: aquele que é instruído, compartilhe de bens com aquele que te instrui. Aquele que é instruído, você precisa ofertar com aquele que te instrui. Isso é bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo de número 6. Pode ler aí e ver se eu estou errado ou se eu estou certo. E aí o que acontece? Só que existem coisas distintas. Por exemplo, quando eu vou chamar alguém, eu citei um nome, eu vou citar aqui porque a palavra do Senhor diz: a quem honra, honra. Eliseu Rodrigues é um grande amigo. E pergunta pra ele quem colocou ele lá no Belém, lá que ele começou a pregar no Belém. Hoje ele só prega no Belém. Mas quando eu fui chamar ele, vai vir aqui em breve. Em breve. Aí, Eliseu, vem aí, manão. Eliseu Rodrigues, pergunta pra ele, quando eu fui chamar ele, primeira coisa, meu irmão, quem é teu pastor? Me passa o nome aí. Eu quero falar com o teu pastor. E ele passou o nome do pastor, tudo. Liguei. E o pastor dele testificou da vida dele. E eu falei: quem é sua esposa? Eu fui procurar. Meu, peraí, você tá pregando, você é itinerante? Então vem cá, eu quero saber tua igreja, eu quero saber quem é o teu pastor. E tem mais uma coisa que eu vou dizer. Eu peguei o telefone e liguei lá na igreja, porque ele me deu o telefone do pastor dele direto. Desculpa. E eu liguei na igreja, conversei com alguns irmãos lá, e eles testificaram do Eliseu. Aí eu falei: não, agora eu chamo. Agora é o seguinte, esses pastores, aquele que chama tem que ter a sensibilidade de saber o seguinte: olha, eu tô chamando ele vive da obra ou não vive da obra? Poxa, tem que ter um filtro, né? Tem que ter um filtro. Por exemplo, eu estou aqui em Barueri e vou chamar alguém lá de Ribeirão Preto. Pô, pelo amor de Deus, cara, você vai deixar o camarada vir de lá até Ribeirão Preto sem pagar uma gasolina? Pô, peraí, você tá chamando. Você vai pagar, você tem que ter a sensibilidade. A gente já sabe que houve um filtro do GigaCast, né? Você tem que ter a sensibilidade. Mas isso é muito importante e é valoroso. Sim. Quando essa pessoa de fato é chamada. E também quando houve o aceite. Exato. Né? Exato. Pô, é um podcast cristão. Pô, pode ter muitos que se falam de podcast cristão, mas é. Ou não é? Exato. Sim. Tipo, é importante essa busca. E o que acontece? Quem tá chamando, por exemplo, pô, a pessoa, ela trabalha. Vamos pagar a gasolina e vamos honrar o tempo que essa pessoa ela teve com Deus. É uma honra de receber a palavra do Senhor e estar ministrando. Claro, a questão de valores vai daquele que está chamando. Para mim, hoje, ninguém nunca colocou um valor. Nunca. Se coloca, eu não chamo. Mas eu também tenho a sensibilidade de saber, por exemplo, quando eu sei que a pessoa vive da obra, ela é um pregador itinerante, vive da obra, eu vou honrar um pouco mais, porque ela vai estar pregando hoje, mas ela pode ficar uma semana, um mês sem pregar. Mas não pode acontecer, tipo assim, pastor? Por exemplo, veio um pastor que tem uma certa relevância, digamos assim. Certo. E veio um outro pastor que não tem tanta relevância, mas ambos vivem da obra. Exato. Mas o que tem relevância é se ofertar um pouco mais. Ó, um exemplo. Toma 3.000 e para você toma 500. Então, vai da pessoa que faz isso. Olha só. Eu, no caso, eu padronizo tudo. Eu dou o mesmo valor para todos. Isso é importante. Para não ter favoritismo. Eu aprendi isso. Agora, o que existe, sim. Por exemplo, missionário. Eu dou um pouco mais. Por quê? Primeiro, porque vai precisar lá na obra dele. Ele não tem. Quem é do meio sabe que missionário que sai da sua casa vai... Vou dar um exemplo. Nós temos um missionário... Tem muitos perdidos aí que a igreja até esqueceu. Exato. Rapaz, isso tem de monte. Eu sei. Por exemplo, temos um missionário nosso que era da Espanha. Eu sei assim, já ouvimos histórias. Que eu creio que é real.
Não, eu sei realmente. Né? Então, Por exemplo, temos um missionário que é da Espanha, eles vieram nos visitar, eles ficaram em casa. Meu, missionário, a partir do momento que vai vir na minha casa, eu já falei pra minha esposa, vamos até onde eles estão, nós vamos pegar eles de carro, nós vamos pagar o restaurante, nós vamos pagar tudo e vamos dar uma oferta para eles e eu vou perguntar como tá a obra. E aí, conversando com eles, eu vi que um dos filhos deles estava querendo voltar pro Brasil e ele perdeu a naturalização do Brasil. Eu usei a minha profissão, era um valor alto, um valor para vocês terem ideia, para fazer a consultoria para eles e todos os documentos ia dar em torno de aproximadamente um pouco mais aí de 5 a 10 mil reais. Eu falei, não, vamos absorver isso e nós vamos fazer isso para eles. Graças a Deus não precisou, porque o caso dele foi bem simples. E a gente conseguiu fazer tudo isso aí para eles. Mas missionário é diferente. Agora, quando você está falando de um pastor que vive da obra, é diferente, porque ele depende. Agora, quando tem esses pastores, vamos só chamar 2 pastores, um começando, outro já com nome relevante, mas que não vivem da obra, valor padrão para todos. E eu faço isso. Sim, sim. e não é normal ter padrão em muitas igrejas, acredito. Né? Não é. Aí entra amizade, entra a questão de pedir, aí isso daí, querendo Já ou não... aconteceu, inclusive, de perguntar, eles abençoam enquanto lá? Depende, né, da distância. Por exemplo, se tá perto, às vezes, se é um culto, se é um congresso, se é um culto, geralmente 300, 500 reais, mora aqui do lado, vai pagar uma gasolina. Poxa, ele mora É longe. estudar, ter aquele filtro, né? Vem Sim, da onde? Sim, Tipo, tem o isso é filtro. importante. Então, por exemplo, até o valor padrão depende, porque às vezes você tem que pagar a passagem de avião. Você vai colocar num hotel. Sim. Então, tudo isso daí é colocado. Aí Agora, eu acho que é digno, né? É Pô, a digno. pessoa precisa dormir, precisa descansar, precisa tomar um banho, cara. precisa. Precisa dormir. Precisa. Você tem toda uma logística também por trás. E quando você vai chamar, você tem que ter a sensibilidade. Agora, por exemplo, teve uma vez que foi um pastor grande aí do Belém não, que eu veio de fora, de uma outra igreja, que veio querer pregar no Belém. Aí o pessoal brigou comigo porque achou que o valor que eu dei foi muito menor. E aí a gente teve uma discussão eclesiástica ali com os líderes de mocidade, porque eles estavam dando 3 mil reais e eu acho que dei 500 ou 700 reais. E eles começaram a me criticar porque falou, pô, você fez aquilo. Eu falei, não, errado não sou eu, errado tá vocês. Vocês pagam isso pro pastor de vocês? O pastor tá ali todo mês, de congregação, de comunidade. Vocês pagam isso? Não. E como é que vocês ousam pagar com um pastor que nem é? Aí teve uma briga, essa eu vou contar. Essa eu vou contar, cara. Essa eu vou contar. Uma briga. Mas é interessante que você respondeu com pergunta. É lógico. Uhum. A experiência faz isso, né? A experiência. Entendeu? Eu já tô A resposta é a pergunta, amigo. Jesus, ele respondia com a com pergunta. Exatamente. Ó, ficou tão feio. Aí nesse dia, Mike, rapaz do céu. Aí eu peguei esses camaradas, porque a gente tava conversando, eles começaram a me criticar. E sabe o que eles... E esse pastor é de uma outra igreja, não pentecostal, tradicional, já tô dando... não vou falar o nome. Olha, vai revelar o Não nome. vou falar, não. É um pastor bom, é um pastor muito bom, que, também valeria a pena estar aqui, um pastor de caráter. Com certeza. Mas o valor que eles deram foi absurdo. Né? Eu fui contra da 3 mil reais. Aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer isso, só que teve 2 líderes de mocidade que chamaram eles, acho que umas 2 vezes, que são pastores, né, da Assembleia de Deus. O que eles fizeram? O culto é domingo de manhã, nessa igreja dele. Eles quiseram ir visitar esse pastor. Foram lá, na igreja dele. Quando chegou na igreja dele, eles falaram, nós somos pastores, tal. Vocês são da onde? É daqui da nossa denominação? Não, nós somos da Assembleia de Deus. Ah, tá bom. Quando chegou, apresentou eles, não, vocês ficam sentados aí. Aí eles, mas eu sou pastor. Não, você é pastor na sua denominação. Aqui na nossa você não é pastor e a gente não considera o seu pastorado. Eita. Cara, quando eu ouvi isso, mas subiu e desceu, porque eu falei o seguinte, peraí, vocês chamaram esse camarada dando 3 mil reais, colocando no nosso púlpito aqui, deixando eles aqui no nosso púlpito, considerando ele um pastor, que chamaram 2 vezes cada um, quer dizer, deu 6 mil reais. Isso não tem... Nem os nossos pastores de comunidade ganham isso. E quando vocês pisaram lá, ele sequer deu um copo d'água e não considerou vocês sendo um pastor.
Aí, meu amigo, quando eu falei isso daí, os dois aí não tinham onde enfiar a cara. Eu falei assim, meu, e vamos lá, irmãos. Mas Quem essa tá foi a errado? resposta pra eles, né? É óbvio. Aí, Real ali. não, tanto é que isso daí virou até uma questão até eclesiástica, ministerial, onde falaram, ó, não chame mais esse pastor aqui, não é pra chamar, não segue a nossa linha e não é pra dar mais esse tipo de oferta pra eles.